Como surgiu a água no planeta? Explique a sua importância para o surgimento dos primeiros seres vivos na Terra. A Terra ela passou por várias etapas de resfriamento e aquecimento. Em um período de resfriamento da Terra, houve uma condensação do vapor que se materializou em forma de chuva. Com isso, a água foi depositada nas partes mais baixas, surgindo assim os primeiros oceanos. A água ela sempre foi muito importante, tanto é que as primeiras formas de vida surgiram nela. E assim a gente pode citar as bactérias, as algas primitivas, os micro-organismos, e isso há cerca de uns 3 bilhões de anos. Não se sabe como exatamente o oxigênio foi surgido na Terra, mas a quantidade de oxigênio, porém, era bem escassa até a ação das cianobactérias. E o oxigênio só ficou mais presente mesmo na Terra após a fotossíntese feita pela cianobactéria. De acordo com um artigo publicado na revista Science, uma análise química do núcleo de rochas com até 2,5 bilhões de anos no oeste da Austrália mostrou que a existência do gás no planeta se iniciou em um período anterior aos 2,4 bilhões de anos atrás, quando ocorreu o grande evento de oxidação, tido como marco da formação da vida como conhecemos atualmente. A descoberta de traços de oxigênio foi feita durante o estudo de uma rocha primordial com 900 metros de comprimento. Esse oxigênio foi produzido via fotossíntese por cianobactérias, organismos simples que já habitavam o planeta na época e existem ainda até hoje. Parece que capturamos um pedaço do tempo antes do grande evento de oxidação, afirmou Ariel Ambar, acadêmico da Universidade do Estado do Arizona e um dos envolvidos na pesquisa. Fotossíntese significa o processo biológico realizado através de clorofila presente nas plantas verdes, que, através da energia da luz solar, absorvem água e dióxido de carbono da atmosfera que são transformados em energia química. Simultaneamente, a libertação de oxigênio na atmosfera que renova e purifica o ar. Fazem parte deste processo a luz, a água, a clorofila e o dióxido de carbono. Na fotossíntese é possível identificar duas fases, a clara e a escura. Na fase clara acontece a absorção de luz através da clorofila e outros pigmentos, que fazem a fotorredução do NADP+, com a divisão da água, e a fotofosforilação do ADP. Assim ocorre a formação do NADPH e ATP, adenosina trifosfato. Já na fase escura, acontece a redução do dióxido de carbono e a criação de outros compostos orgânicos à base de carbono. A fotossíntese é fundamental para a sobrevivência de todas as formas da vida da Terra, pois é através dela que se obtém energia essencial para a vida. A quimiossíntese, também conhecida como fotossíntese bacteriana, consiste num processo de produção de substâncias orgânicas através da energia liberada por reações de oxidação de substâncias inorgânicas simples sem interferência da luz solar. Essas reações fazem parte do metabolismo de bactérias autótrofas que, por isso, são classificadas como quimiosintetizantes. A quimiossíntese também é responsável por fabricar a energia. As bactérias realizam fotossíntese aeróbica, ou seja, usam a água como doador de elétrons e liberam oxigênio. São autotróficos, já que a fotossíntese é a principal forma de obtenção de energia. Eles tiveram um papel bem importante no planeta, pois a sua fotossíntese gerou o oxigênio que se transformou em uma atmosfera redutora em oxidante, o que se resultou no grande evento de oxidação.
O resultado foi o desaparecimento de um enorme leque de espécies que não se toleravam o oxigênio, mas também permitiu a evolução da respiração aeróbica e a subsequente explosão de vida eucarionte. As extinções em massas de grandes proporções normalmente marcam a mudança de um período da história, como por exemplo, extinção cambriana marca o fim do Cambriano. Extinguiu principalmente diversas espécies de equinodermos e conodontes, que seriam vertebrados, alguns tipos de vertebrados. No entanto, as evidências são pobres demais para que se possa dizer com certeza se as taxas de extinção foram excepcionalmente altas em alguma época daquele período. Após essa, veio a extinção do Ordovaciano, ocorrida no fim do Ordovaciano, vitimou sobretudo alguns tipos de artrópodes, que provavelmente resultou na erupção de raios gama que atingiu a Terra e fazendo a atmosfera alterar-se, deixando passar os raios UV e provocando uma era glacial. Depois veio a extinção do Devoniano Superior, evento gradual que vitimou em cerca de 70% da vida marinha, sobretudo corais. E depois, extinção Permo-Triássica, a maior de todas as extinções em massas, que fez desaparecer cerca de 96% dos gêneros marinhos e 50% das famílias existentes, desaparecimento total das trilobites, que são que são tipos de artrópodes. Extinção do Triássico-Jurássico, cerca de 20% de todas as famílias marinhas e de arcossauros, com exceção dos dinossauros, foram extintas. O mesmo ocorreu com os grandes anfíbios da época. Extinção KT, mais conhecida pelo desaparecimento dos dinossauros. Acredita-se ter destruído 60% da vida na Terra. Extinção do Holoceno é o nome dado à extinção recente a plantas e animais. Diversos pesquisadores sugerem que a Terra está passando por uma sexta extinção em massa. Isso está ocorrendo por causa da perda de habitat das espécies para construções, agricultura e pecuária, pela poluição da água, do solo e do ar, espécies invasoras, mudanças climáticas, entre outros. As extinções em massas passadas ocorreram por causa de fenômenos naturais, como os que eu citei agora há pouco. Porém, são os humanos que estão causando as extinções em massas atualmente. Se as tendências atuais continuarem, a metade de todas as espécies de vida da Terra se extinguirão em menos de 100 anos. Bom, então o ser humano não escapa dessas espécies que se extinguirão em menos de 100 anos, caso tudo isso continue como está acontecendo agora.